Algumas pessoas estavam perguntando sobre por que que o Michael Jackson tomava essa medicação, né? Ele tomava por conta do Propofol, né? Por conta do vício que ele tinha ao Propofol. E para dormir, para aliviar o estresse, aliviar a dor, ele tomava o Propofol, mas não era o Propofol puro, era o Propofol associado com outras drogas, né? Drogas pesadas. Então, consequentemente, foi aí que ele teve essa overdose e acabou evoluindo a óbito, né? É uma pena, porque era um cara que eu gostava dele, era um cara que o maior popstar, né, do mundo. Então, assim, na época, né? E faz uma falta enorme, né? Ninguém merecia morrer daquele jeito. Beleza, pessoal? Então, era justamente por isso. Ele era viciado e, consequentemente, ele fazia uso dela associada com outras medicações, com outras drogas analgésicas, né? Porque ela é um tipo de sedativo. Então, ele dormia, mas não deixava de sentir a dor. Tá joia? Vamos lá. Acetamina, pessoal, olha só. Anestesia dissociativa, né, de curta duração, causa alucinações e delírios, estimulação simpática central, liberação de cotecolaminas, né? Pode ser utilizado pela via oral, intramuscular ou pela via nasal, né, através da inalação. E aqui está dizendo potente analgésico, pessoal. Então, a cetamina é um analgésico muito potente, né? Então, ela tem aqui, ó, causa alucinações e delírios, né? Então, mas o problema dela, que a gente já falou um pouquinho ali atrás sobre ela é um analgésico de curta duração, né? Então, às vezes, num procedimento cirúrgico, por isso que os médicos, se for um procedimento cirúrgico de pouco tempo, os médicos vão optar por ela, lógico. Agora, se for um procedimento cirúrgico de longo prazo, né? De 2, 3, 4, 5 horas, aí os médicos já preferem outros anestésicos ao invés dela. Né? Que eles não vão arriscar, não, beleza? Eu já vi médico em algumas cirurgias, né? Eu já vi vários tipos de cirurgias, mas já vi médicos anestesiologistas pesarem muito a mão, fazerem um cálculo errado do anestésico, e o paciente recebeu uma carga de anestésico como se fosse anestesiar, grosseiramente falando, um cavalo. Né? Então, assim, o paciente quase que não volta por conta da carga de anestésico, beleza? Aqui nós estamos encerrando essa parte, tá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida referente a isso que a gente está falando, sobre o que a gente está estudando? Querem fazer alguma colocação, alguma pergunta? Professor, Oi? eu vejo que a acetamina também ela é utilizada em bomba de infusão contínua também, né? Sim, Agora, sim. Isso, pode ser também. Pacientes que estão em UTI, né? Foi quem que falou? Conceição. Ah, Conceição, ela pode ser paciente que esteja em UTI, né? Ali, não só no bloco cirúrgico, né? Mas pode ser utilizado em pacientes que estão em UTI. Eu já trabalhei um tempo, não gosto, mas já trabalhei um tempo em UTI. A gente já chegou a utilizá-la nas UTIs também. Obrigado pela sua Nesse contribuição, Conceição. tempo de Covid, né? Sim. Devido à falta dos sedativos, ela está sendo uma das drogas mais utilizadas, praticamente. Olha aí, que bacana, não sabia dessa informação, tá vendo? É porque a Covid, essa pandemia, ela está fazendo com que os estoques de todas as medicações estão sendo praticamente extintos, né? Então, drogas que eram muito populares, muito utilizadas, estão sendo substituídas por outras drogas, né? Justamente como alternativa. E às vezes até por questão de problemas menos graves que elas podem vir causar a nível respiratório, cardíaco para o paciente. Bem bacana a sua informação. Como o paciente vai ficar fazendo uso contínuo, através de uma bomba de infusão dessas drogas, às vezes 10, 14, 20 dias, né, continuamente, pode vir a desenvolver algum outro problema cardíaco, respiratório, né, vascular e aí por diante, neurológico, né? Pessoal, eu Uhum. sempre falo, olha, essa doença, ela veio para ensinar muita coisa para a gente. Muita coisa mesmo, né? Muita, muita coisa. E assim,
Daqui uns anos, quando realmente essa doença for estudada a finco, né, a fio, aí sim a gente vai saber realmente os mecanismos certos de transmissão, qual o tratamento correto mesmo, né, quais realmente as vacinas que fazem ou não fazem efeito. Mas essa doença ela veio para deixar muita lição para a gente, não tem jeito, pessoal. Né? A gente vai passar aí por esse turbilhão, por essa pancada aí que a gente está tomando aí. O que eu falei no começo da nossa aula hoje, nós não vamos sair ilesos disso, né? A gente vai ter aí pessoas da nossa família aí ceifadas, amigos, e aí por diante, né? Colegas de trabalho, não tem jeito, né? Perda de emprego, e aí vai ser muita coisa, isso aí não tem jeito. Mas vai mostrar muitas lições para a gente vai aprender muito com isso, principalmente nós, da área da saúde, né? E é o que eu falo, gente, olha, eu estava conversando com os alunos da outra turma, antes de entrar com vocês. Gente, eu não entendi até hoje qual o motivo, causa, razão das secretarias estaduais e municipais proibirem os estágios. Gente, está precisando de mão de obra. É uma oportunidade ímpar do aluno aprender. Ah, professor, você está querendo que a gente vá para lá para morrer? Não é isso, pessoal. Risco a gente vai ter a todo tempo dentro de um hospital, não é só por Covid, não. Vocês acham que a gente tem risco só quando tem Covid? Quem trabalha numa UTI, ele está lá disposto a vários micro-organismos poderosos, as famosas superbactérias, bactérias multiresistentes, e aí por diante. Então, seria uma oportunidade ímpar. Não estou falando só da enfermagem, não, pessoal. Estou falando de todas as modo áreas. geral. Geral, porque a Maria da Conceição, ela trabalha dentro do hospital, ela sabe do que eu estou falando. O absenteísmo dentro do hospital está muito grande, né? Muitos trabalhadores doentes, muitos trabalhadores morreram, muitos trabalhadores pediram até demissão com medo dessa doença. Gente, Maurício, mas ia morrer estagiário. Gente, olha, eu vou falar para vocês. Se eu fosse estudante nessa pandemia, eu estaria correndo atrás para eu fazer o estágio de qualquer maneira, Eu porque estava seria uma oportunidade. torcendo para já estar terminando já também. Exatamente, gente, é uma Oi, oportunidade professor, ímpar. faz a frente aí para nós fazer esse estágio logo. Nós tá tudo querendo formar logo. Pois é, ô Jonathan, olha, infelizmente, esse trem depende aí do povo, né? Do povo mais cacife, mais alto aí, né? E assim, sei lá, parece que esse povo não quer que a pandemia realmente acabe, né? Então a gente vê aí que a vacinação está muito lenta, muita divergência em questão de tratamento, mas, infelizmente, a gente está à mercê dessas pessoas, né? Pessoas, às vezes, com má índole, com má fé, e vamos rezar para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? A gente tem aí, nós estamos em abril, né? No começo de abril, dia 6 de abril, mas previsão do estágio de vocês seria agosto, né? Talvez. Vamos ver se até lá isso já deu uma acalmada e vocês possam voltar para o estágio, igual aconteceu com a outra turma. Em novembro eles voltaram, né? Então eles ainda pegaram 2 meses, quase 2 meses de estágio dentro do HGP, que deu uma bagagem muito grande para eles, porque eles pegaram diretão, pessoal, direto, direto, direto. Eles tinham disponibilidade, né, de horários alternados. Lógico que não era o dia inteiro, tá, pessoal? Não era o dia inteiro. Por exemplo, digamos que a Maria da Conceição, durante a semana, ela só podia à noite. Ela fazia os estágios à noite. Mas final de semana, a Maria da Conceição podia fazer sábado e domingo. Ela fazia sábado e domingo também. Então, eles pegaram diretão, sabe? E fizeram, nossa, fizeram puxado, puxado, puxado. Eu mesmo, por isso que eu sofri acidente de moto. Uai, não, pensei que tinha caído aqui a conexão, não, desculpa. Por isso que eu sofri acidente de moto, né? Porque eu estava muito cansado, eu estava saindo de casa às 7 horas da noite, da manhã, e só chegava em casa depois das 10, 10 e pouquinho da noite. Às 7 horas da manhã eu estava chegando em casa? Não, estava saindo de casa, estava lá no HGP já, né? Que meu estágio lá começava às 7. Então, assim, eu saía às 6h20, 6h30, e só chegava às 10h20, 10h30 em casa. Então, é bem complicado isso, sabe, pessoal? A gente precisa. Eles têm que rever algumas coisas, né? Principalmente questão de mão de obra. Essa semana mesmo, eu conversando com um amigo meu, que ele é enfermeiro também, e ele já trabalhou no Corém. Aí eu falei, bicho, aí, se você estivesse trabalhando no Corém,
Agora seria a hora de você lutar pelos alunos. Aí expliquei para ele a situação e falou, rapaz, você sabe que é mesmo? Eu falei, pois é. Isso tudo que eu estou conversando com vocês, eu conversei com ele também, beleza? Mas vamos lá, pessoal. E eu Tiver... creio que essa Oi? pandemia não vai acabar por agora, não, viu? Que até 2023 ela vai estar por aí. Não vai acabar. Você falou tudo agora, Maria. Olha, essa pandemia não acaba agora, tá? A gente ainda tem ainda muita coisa pela frente, né? A gente tem muito aí a aprender com esse trem. Não é assim de qualquer maneira que vai acabar, não. E, infelizmente, né? Não era o que eu queria, não era o que eu esperava, mas infelizmente a gente tem que ser real, a gente não realista, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Infelizmente isso aí é mais complicado do que a gente pensa, beleza? Isso aí é para 2, 3 anos ainda, é porque vocês não se lembram direito, pessoal. Mas em 2009, quando teve a gripe suína, ela não acabou em 2009, ela matou muita gente no mundo, né? H1N1. A H1N1, né? A gente sofreu com ela uns 2 ou 3 anos. Então, assim, nós já estamos com 1 ano de pandemia. Mas só que naquela época nós não tínhamos essa comunicação em massa que nós temos hoje, né? Essa grande quantidade de fake news, esse monte de mentira, essa mídia porca que a gente tem aí. Naquela época, a única coisa que tinha era Orkut e ligação, né? Orkut, MSN e ligação, não tinha mais nada. E a gente acreditava em tudo que o jornal falava, né? Então, assim, naquela época, a mídia trabalhava neutra, né? Ela nem queria, não queria que ninguém ficasse sabendo o que estava acontecendo no Brasil. E hoje não. A mídia, quanto pior para ela, melhor, né? A mídia tá desse jeito aí. Por isso que aqui em casa eu não assisto TV. Tem uma mucura aqui que mora aqui em casa, aqui, que é minha irmã, que fica ainda assistindo essa porcaria de Big Brother. Eu já falei com ela que eu vou cortar a internet aqui de casa. Quero ver ela assistir esses troços Essa é nojentos. boa. Oi? Essa é boa, essa mucura. Não, já falei para ela, mucura, velho. Meu Deus. Pensa, minha irmã, ela fica assistindo essa Big porcaria. Brother, professor. Deus é mais. Ah, Eu tô sai. viciada. Não Aqui, gosto ó. nem. Ó, sai fora. Vamos lá, pessoal. Drogas utilizadas em cirurgias. Olha só. A gente vai ver aqui agora algumas drogas, né? Assim como alguém perguntou, os colegas perguntaram aí, professor, mas o Michael Jackson usava essa droga para quê? Para dormir, né? Sim, ele usava para relaxar. E associado ao Propofol, ele utilizava outras drogas também. Então, pessoal, o que acontece? Nesse caso, nós temos algumas particularidades relacionadas a essas drogas. Olha só. Algumas drogas podem ser associadas assim, não tem problema. Tá? A associação de drogas ela é permitida pela sociedade, pela ABRANGE, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, reconhecida cientificamente, não tem problema. Tá? Por exemplo, eu até comentei com vocês, acho que foi na sexta-feira, bem, eu acho que foi nessa turma, sim. Comentei na sexta-feira, às vezes a pessoa vai tomar uma medicação juntamente associado com outra, igual hoje já tem por exemplo, o Buscopan composto, né, que ele já vem pronto. É o Buscopan mais a dipirona, né, 3 ml de Buscopan, 2 ml de dipirona, né. Então, algumas drogas já vêm associadas, mas outras você pode fazer associação. Por exemplo, alguns médicos eles já fazem o protocolo de administração de medicação associada já há muitos anos. Não sei se vocês já tomaram Bezetacil e o Voltaren. Dói pra caramba, pessoal, tanto um quanto o outro, né? Eu já tomei. Hoje já tem uma Bezetacil que vem diluída, que a gente compra na farmácia, ela não tem na rede pública e ela dói demais. Ela dói, quer dizer, ela não dói, mas a da rede pública, ela dói demais, que é aquela que a gente tem que diluir, né? Ela é problemática. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando os médicos prescrevem junto a Voltaren e a Bezetacil junto, associada, não dói. Quando associa, por exemplo, a Bezetacil com a Despacilina de 400, também não dói.
né? Mas quando aplica a bezetacil sozinha e a Voltaren sozinha, dói pra caramba, né? Mas o efeito analgésico, o efeito anti-inflamatório, o efeito antibiótico delas vai ser muito potencializado pela associação dessas duas drogas, tá? Mas vamos lá, pessoal. Fármacos usados no controle da hemostasia, né, em cirurgia. Pessoal, a gente lá na frente, igual, vocês estão fazendo um trabalho, né, alguns já entregaram, sobre os termos técnicos, né, da clínica cirúrgica. E, consequentemente, vocês estão vendo alguns termos técnicos que talvez vocês não conheciam. Eu não estou falando quem já atua na área, mas talvez vocês não tivessem conhecimento desses termos técnicos, né? E eu não posso deixar de passar isso para vocês, certo? E outra coisa, não é só a questão do termo técnico em si, pessoal. Você não está ali só para decorar, você tem que aprender aquele termo técnico, porque aquele termo técnico, ele vai ser para a sua vida inteira, né? Ele vai ser para a sua vida inteira. Então, a gente tem que entender esses termos técnicos. Lógico que eu comprei esses tempos atrás aí um glossário de termos técnicos novo, né? Comprei pela internet, comprei no passado. E dei uma estudada nele, tinha termos técnicos lá que eu não conhecia, né? Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ou se eu já ouvi falar, eu não me lembrava deles mais, né? Ali, ó. Então, fármacos utilizados, né, no controle de hemostasia em cirurgia, da hemostasia em cirurgia, né? Antifibrinolíticos, aí tá falando que é o ECA, né? Ácido epsilon aminocapróico, que é nós normalmente chamamos de epsilon, né? Ácido tranexâmico, bolando minha língua, tranexâmico, Sânico. que é o famoso transamin. Então, pessoal, o que é hemostasia? É contenção da hemorragia. Um dos mais utilizados, por exemplo, lá no Dona Regina, isso eu conheço, né, já trabalhei lá há um tempo, é o transamin. Ele vai ajudar, pessoal, na vasoconstricção, né, porque vocês se lembram, em anatomia e em fisiologia, que quem carrega oxigênio são as artérias. Quem carrega gás carbônico são as veias, né? Então, sangue arterial e sangue venoso. Mas em duas situações do corpo humano, esses papéis se invertem. Primeiro local que isso se inverte, né? Há essa inversão de papéis. A artéria pulmonar carrega gás carbônico e a veia pulmonar carrega oxigênio. Lá no cordão umbilical também, pessoal, existem duas artérias e uma veia. Essas duas artérias carregam gás carbônicos e a veia carrega oxigênio, tá? Então, são os únicos locais onde veia faz o papel de artéria e vice-versa, beleza? Então, o transamin, por exemplo, é por isso que eu estava falando a questão dos termos técnicos. Então, você tem que saber que hemostasia é para conter a hemorragia, né? Aí você tem, por exemplo, não vou nem falar de Hospital Dona Regina de bloco cirúrgico, não. Não vou nem falar de cirurgia, né? Porque eu acabei de dizer. E outro, lá no Dona Regina, não é só a paciente que recebeu, que teve um parto cesariano que vai receber o transamin, não, pessoal. Todas as pacientes que tiveram parto lá, ou foi um aborto espontâneo, ou foi um aborto provocado, né? Seja parto normal, parto natural, ou parto natural, que a gente chama vaginal, né? Ou seja, parto cesariano, elas vão tomar o transamin para conter a hemorragia, ou mesmo o epsilon, não tem jeito, pessoal, tá? Tanto um quanto o outro, e outras coisas. Aí, você está ali numa UPA, né, da vida, e chega uma pessoa, né, que pode ter ali um histórico de mioma no útero, né? Não é nada com clínica cirúrgica, tá, pessoal? E às vezes o médico fala assim, olha, o paciente está com metrorragia e precisamos fazer aí um transamin e tal, faz lá. Aí você vai fazer o transamin, você não sabe para que é, você não sabe nem o que é metrorragia, aí passa a mão no celular e vai para o Google pesquisar, né? Então, assim, essas hemostasias, elas são
Essas medicações utilizadas em hemostasia, elas são importantíssimas, né? E outra, tem os outros cuidados que a gente tem que fazer, por exemplo. Vamos voltar para o Dona Regina. Você administrou lá o Transamin no paciente, né? Na paciente, na paciente, né? Na puérpera. Moral da história, pessoal, quando você aplica o Transamin nessa puérpera, consequentemente, você também precisa associar com algumas outras terapias. Por exemplo, quando nós falamos, há alguns minutos atrás, não lembro mais ou menos quantos minutos, mas nós falamos alguns minutos atrás, que o paciente, quando recebe um anestésico, ele tem ali retenção urinária, nós precisamos colocar calor, né, para causar vasodilatação. Quando nós fazemos a utilização do Transamin, nós precisamos fazer a terapia com o frio, que vai causar o quê? Vasoconstricção. Consequentemente, menos hemorragia, porque os vasos vão ficar diminuídos, menos calibrosos. Vocês estão entendendo a terapêutica, pessoal? Então, isso tudo é papel da enfermagem, pessoal. Quando vocês forem fazer a SAI, que é Sistematização da Assistência de Enfermagem, vai estar lá, isso escrito lá. Utilização de calor e frio, né? Então, vai estar lá na site de vocês. E vocês não souberem, se não souberem para onde utilizar e como utilizar, por exemplo, o cara que está com retenção urinária, você manda colocar gelo, ele está lascado. A mulher que está com, a paciente, né, que está com hemorragia, você manda colocar calor, lascou mais ainda. Então, pessoal, muito cuidado com isso, tá? Precisamos entender o que é hemostasia. Por isso que eu pedi o glossário de termos técnicos para vocês. Não é porque eu sou covarde, ou que eu quero ferrar com a vida dos alunos, e que eu quero que vocês percam o final de semana fazendo trabalho. Não é isso, não. É para vocês se familiarizarem com nossa matéria. Porque quando chegar o semestre que vem, quando vocês forem para o campo de estágio, não passar vergonha. Ah, mas o Maurício não me falou isso. Falei sim, tá aí, ó. Beleza? Vamos lá. Vasodilatadores, olha só, pessoal. Os vasodilatadores não melhoram a função cardíaca por efeito inotrópico direto, né? Mas sim pela ação nas resistências e nas capacitâncias do leito vascular, diminuindo a pós-carga e aumentando o débito cardíaco. Então, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês, olha só. Os vasodilatadores, eles está dizendo ali, ó, que eles não vão melhorar a função cardíaca, não, tá? Tem muita gente que confunde isso, pessoal. Tem muita gente que acha que vai aplicar um vasodilatador no paciente e vai causar melhora na função cardíaca. Não, o vasodilatador ele vai agir somente dilatando alguns vasos, né, em determinadas regiões. Não é para aumentar a potência cardíaca. Nada disso. Então, muito cuidado com isso, beleza, pessoal? Quando eles querem uma medicação para aumentar a potência cardíaca, por exemplo, eles procuram ali uma adrenalina, por exemplo, né? Aí sim ele aumenta a potência cardíaca, né? Então a gente toma cuidado com essas informações que às vezes a gente confunde uma medicação com outra, tá joia? Vamos lá. Aqui tem um glossário, né? Olha só. Inotrópico quer dizer agentes que melhoram, né, a contractibilidade miocárdica e melhoram o volume da ejeção. Então, isso quer dizer inotrópico, né? Por exemplo, vou citar aqui uma medicação que ela é inotrópica, pessoal. Nada a ver com clínica cirúrgica somente, não, né? Mas ela não é só utilizada em clínica cirúrgica, não, mas ela é utilizada em várias outras clínicas, principalmente urgência e emergência. Nós temos pessoas aí que têm problemas respiratórios, né? Problemas respiratórios, asma, bronquite, né? E aí por diante. Então, os brônquios, quando começam a fechar, estenosar, estreitar ali, né? A pessoa não consegue respirar, eles precisam fazer o uso daquelas bombinhas de inalação, né? A gente chama de... pode ser comprada, né? Ou pode ser mesmo um aerossol lá dentro do hospital com soro fisiológico, né? O Atrovent e o Berotec. Então, o Berotec, ele é um agente inotrópico, né? Ele aumenta
A contratibilidade cardíaca, né, ele aumenta, ele causa taquicardia. Então, por isso que não pode confundir, pessoal. Olha só, deixa eu colocar o nosso quadrozinho aqui para vocês entenderem isso melhor. Por exemplo, a pessoa chegou lá com uma crise asmática. Aí o médico vai prescrever isso aqui, por exemplo, tá, pessoal? Ele vai prescrever soro fisiológico, né, 0,9%, né? Mais, aí ele vai colocar aqui, ó, Berotec, Berotec, por exemplo, 6 gotas, ó, 6 gotas, mais o atrovente, mais o atrovente, digamos aqui, 20 gotas, né? Ou 16 gotas, tanto faz, tá, pessoal? 16 ou 20 gotas, né? Olha só. Pessoal, quando ele prescreve assim, vocês não podem confundir as bolas. Vocês não podem confundir, colocar 6 gotas de atrovente e 20 de Berotec. Não pode. Por quê? O Berotec, ele causa taquicardia, faz o ritmo cardíaco aumentar, né? E, consequentemente, ele pode causar uma parada cardiorrespiratória por conta dessa droga mal aplicada que você aplicou no paciente. Você errou a prescrição médica. Então, olha só, o Berotec causa taquicardia. Para vocês entenderem, o Berotec está causando, mas o atrovente está aqui segurando a mão dele. Ó. Ei, vai devagar. Não faz isso. Um é simpático, o outro é parasimpático. Justamente um controlando a ação do outro, pessoal, para não deixar ter um dano no paciente. Pode fazer inalação somente com o Berotec? Pode. Pode fazer inalação somente com o atrovente? Pode. Mas a maioria dos médicos pedem a inalação com as duas medicações. Beleza? Para pacientes que têm ali problemas respiratórios graves, né? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Luiz Paulo, quem chega por último sempre paga a coca. Você tá enrolado, bichão. A coca hoje vai ser por sua conta. E o X-Tudo também. Tô brincando, negão. Beleza. Deixa eu voltar aqui o nosso material, tá? Então, pessoal, deu para entender o que são os inotrópicos, né? Até citei um exemplo, tá? Agentes que melhoram a contratibilidade miocárdica e melhoram o volume de ejeção. Então, até citei um exemplo aí da questão do Berotec, né? Ele é broncodilatador, ele é tudo, mas ele causa taquicardia, beleza? Pessoal, o Berotec, desculpa, eu não falei essa informação, mas ele não é só para causar taquicardia, não, tá? Ele é uma medicação que ele causa broncodilatação, né? Então, assim, ele é uma medicação completa, beleza? Pressores, olha só, pessoal, agentes que aumentam a resistência vascular sistêmica e a pressão arterial. Então, não é antihipertensivo, não, tá, pessoal? São pressores, eles vão aumentar a resistência vascular, né, sistêmica e a pressão arterial, porque às vezes o paciente, ele está ali tendo uma hipotensão e ele precisa de pressão, né? Ele precisa de volume. Então, por isso que existem as medicações pressoras. Beleza, pessoal? Cronotrópico aumenta a frequência cardíaca, né? Maurício, mas você não falou que o inotrópico faz isso? Pessoal, prestem atenção. Eu falei que ele, citei o exemplo do Berotec, que ele é vasodilatador, né? Broncodilatador, aliás, vasodilatador, broncodilatador, tá? Mas o cronotrópico, ele vai aumentar a frequência cardíaca do paciente, beleza? Lusotrópico, melhora o relaxamento durante a diástole e diminui a pressão diastólica nos ventrículos, né? Então, ele melhora a função diastólica. Então,
nós temos a sístole e a diástole, né? Contração e relaxamento do coração. Então, é o túnel-tá, né? O túnel-tá cardíacos. Então, quando a gente usa uma medicação lusotrópica, a gente está falando na melhora do relaxamento durante a diástole, né? E aí está falando diminuindo a pressão diastólica nos ventrículos, né? Porque vocês lembram que quando vocês viram anatomia e fisiologia, nós temos o coração dividido em câmaras, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né? E além disso, nós temos as válvulas, né? Ou válvulas, tricúspide, aórtica, pulmonar e a bicúspide, né? Então, nós temos essas válvulas de bombeamento. E, consequentemente, pessoal, graças a Deus, o sangue arterial, ele não se mistura com o sangue venoso, tá? Então, essas contrações cardíacas, elas acontecem a todo instante. Então, deixa eu só tentar achar um vídeo aqui para mostrar isso melhor para vocês. Eu só tentar achar um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu tenho no meu computador. Estou fazendo uma pesquisa rápida aqui, pessoal. Se eu tiver esse vídeo aqui, vocês vão entender isso melhor. Aqui, tá aqui. Tem ainda no meu. Olha, ainda está em 4 lugares ainda no meu computador, 5 lugares no meu computador. Vou colocá-lo aqui para vocês entenderem isso que eu estou falando, a questão do átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Só um instantinho, meu computador está um pouco lento, eu falei para vocês ontem, né? Ótimo, parei aqui um pouquinho. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu acho que vai dar tempo, pessoal. Tem 6 minutos aqui pra gente, mas eu acho que vai dar tempo. Olha aqui, ó. Observe esse vídeo, que vídeo bacana. O coração se contrai cerca de 70 vezes por minuto, reproduzindo de forma periódica o que denominamos de ciclo cardíaco. O coração poderia ser comparado a 2 bombas acopladas, direita e esquerda, que trabalham automática e sincronizadamente. Cada uma das bombas possui 2 cavidades independentes, denominadas de átrio e ventrículo. Portanto, o coração terá um átrio e um ventrículo direitos e um átrio e um ventrículo esquerdos. A passagem dos átrios para os ventrículos é regulado por uma válvula situada entre as cavidades. Do mesmo modo, a passagem do sangue dos ventrículos para as artérias é regulado por uma outra válvula. Durante o ciclo cardíaco são repetidas uma série de fases chamadas de sístole ou contração e de diástole ou de relaxamento. O ciclo da bomba direita tem início com a diástole atrial. Quando o átrio está cheio de sangue, abre-se a válvula tricúspide e o sangue passa para o ventrículo direito, tendo início a diástole ventricular, que envia o sangue para o ventrículo direito. Quando acaba a diástole ventricular, é produzido o fechamento da válvula tricúspide e se abre a válvula pulmonar. Então tem início a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue por meio da artéria pulmonar para os pulmões.
Dos pulmões, o sangue oxigenado retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração, dando início ao ciclo da bomba esquerda. O ciclo da bomba esquerda, igualmente ao da bomba direita, tem início com a diástole atrial. Quando o átrio esquerdo está cheio de sangue, a válvula bicúspide mitral se abre e o sangue passa para o ventrículo esquerdo, tendo início então a diástole ventricular. O ventrículo esquerdo termina de encher quando expulsa todo o sangue do átrio pela sístole atrial. Quando termina a diástole ventricular, ocorre o fechamento da válvula bicúspide e a abertura da válvula aórtica, tendo início então a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue pela artéria aorta. O sangue expulso se distribui pela artéria aorta a todos os órgãos do corpo e retorna para o coração pelas veias cavas. As duas bombas trabalham em paralelo e de forma automática. Diástole atrial, diástole ventricular, sístole atrial, sístole ventricular. O ciclo é repetido 70 vezes por minuto, mas pode ser acelerado ou reduzido conforme as exigências do corpo humano. O sangue circula continuamente pelo nosso organismo para levar o oxigênio e os nutrientes para os milhões de células que o compõem, da mesma maneira que retira delas os produtos de despejo que produzem. O sangue se move impulsionado pelo coração através de uma extensa rede de vasos sanguíneos que percorrem todo o corpo. As veias, na cor azul, são os vasos que devolvem o sangue circulante ao coração. Algumas veias estão situadas logo abaixo da pele, o que permite obter delas amostras de sangue com grande facilidade. Tá vendo aí, pessoal? Foi bem bacana, né? Então, assim, vocês viram ali do que a gente estava falando a respeito dessa... Deixa eu voltar aqui o material. Daqui a pouquinho vai cair, tá, pessoal? Eu coloco o novo... Falta 1 minuto e meio para cair. Aí eu coloco lá de novo um novo link lá, a gente tira a dúvida, depois fazemos a chamada, beleza? Coloco lá no grupo do WhatsApp. Então, vocês viram, eu pensei até que não ia dar tempo da gente assistir esse vídeo aí, né? Vocês viram lá que está falando, olha, melhora o relaxamento durante a diástole, né? E diminui a pressão diastólica nos ventrículos. Então, vocês viram que a sístole e a diástole, elas estão acontecendo simultaneamente, pessoal. Só que o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso, não é? Então, eu achava que era misturado. Grosseiramente falava, quando eu era moleque, né, eu achava que o coração era uma bola de sangue, que não tinha nada disso aí. Depois que a gente vai estudar anatomia e fisiologia, a gente começa a entender isso melhor, né? Então, vocês viram que esse vídeo que eu passei para vocês é bem explicativo. Essa questão que eles falaram aí, ó, diminui a pressão diastólica, né? Nos ventrículos. Então, gente, é muito interessante. É por isso, pessoal, que a gente não pode sair tomando qualquer medicação. Por exemplo, você está numa festa, digamos que o Luiz Paulo ele é hipertenso, e aí, não estou fugindo um pouquinho do assunto, né, pessoal? E ele Dá-lhe esqueceu... cerveja com sal. Oi? E dá-lhe